que acontece quando o médico se vê vítima do sistema impessoal e frio da medicina moderna? Vamos conhecer um clínico geral e acupunturista que perdeu um filho recém-nascido num dos melhores centros de terapia intensiva do Brasil. Desde então, ele resolveu questionar certos dogmas e valores e lutar contra a estrutura viciada da medicina convencional. Baseado em pesquisas científicas e na experiência pessoal, ele escreveu o livro Sem Anestesia, o desabafo de um médico, os bastidores de uma medicina cada vez mais distante e cruel. No Almanac de hoje, vamos visitar o consultório do Dr. Alex Botzaris para conversar com ele sobre essa história e sobre fitoterapia, tema de outros livros escritos pelo Dr. Botzaris, entre eles As Fórmulas Mágicas das Plantas, que virou referência para pacientes e médicos brasileiros interessados em tratamentos com ervas medicinais. Doutor Alex, esse seu livro mais recente nasceu a partir de uma experiência pessoal da sua família. Eu queria que o senhor explicasse como o senhor decidiu fazer esse desabafo com informações precisas e baseado também em pesquisas científicas. Bom, a experiência de perder um filho é uma experiência extremamente traumática, né, que mexe profundamente com você. E principalmente nessa situação onde, para mim, ficou claro que a criança morreu sem necessidade, né? Então, é uma situação que mobiliza forças inconscientes. Então, a partir disso, eu passei assim, uns 6 meses onde, sabe, eu fiquei assim meio anestesiado, sabe? Aí, de repente, isso caiu, sabe? E as ideias começavam a vir na minha cabeça, eu acordava de madrugada, eu não conseguia dormir se eu não fosse para o computador escrever essas ideias. E, a partir desse momento, eu olhava em volta e via, sabe? Para mim, estava claro que tinha um monte de erros, que as coisas estavam totalmente equivocadas, como até hoje eu acredito, né? Eu vejo, percebo muitos equívocos na estrutura da medicina, no pensamento, na própria, naquilo que é designado como científico, que não é, enfim. E eu fiz esse livro porque era vamos dizer assim, eu devia isso ao meu filho. No livro, o senhor relata casos de erro médico, um percentual que vem aumentando apesar dos avanços da medicina. Quais são as causas mais comuns desses erros? É falta de atenção ou falta de experiência do profissional? Bom, em primeiro lugar, às vezes esse termo erro médico, né, dá a sensação que a culpa é só do profissional, e na realidade hoje em dia não é, a culpa é do sistema também. Ou seja, o que você pode esperar de um profissional se você treina ele mal, se você dá uma condição de trabalho ruim para essa pessoa e se você não tem um sistema de apoio eficiente? É claro que a qualidade do trabalho dele vai cair, tá? Então isso é um dos pontos. É o que? A estrutura da medicina está errada. Você remunera muito mal o médico, você treina o médico, você dá a ele uma visão incorreta da realidade. Então, isso faz com que muita coisa, enfim, as decisões que ele tome sejam equivocadas. E quando ele toma uma decisão equivocada, isso tem um custo. Mas o problema começa antes daí, ou seja, o próprio conceito do que deve ser feito, né? Quais são os objetivos da medicina, o que você pretende quando chega junto do paciente. Então você vê que por trás disso existe uma questão conceitual e que não está clara. E o que a gente vê é que esse modelo de especialização, ou seja, de deixar médicos cada vez focados em questões cada vez mais estreitas, faz com que o profissional perca não só a visão do indivíduo como um todo, como acha que a responsabilidade dele termina logo ali. E não tem responsabilidade sobre o paciente como um todo. E esse modelo fragmentado ele não funciona bem. Então esse é um dos outros motivos. Existe uma tendência na medicina atual para o resgate da figura do médico de família?
Existe, em alguns lugares a gente encontra essa tendência. Alguns sistemas de saúde estão querendo adotar esse modelo justamente até por uma questão de custo, porque o outro modelo é um modelo caríssimo e que não é muito eficiente. Mas essa tendência ainda é tímida. E além dela ser tímida, ela ainda tem um problema sério que é o seguinte: as pessoas não são treinadas para isso, não são suficientemente treinadas para isso. Então não adianta você criar um modelo e ficar empregando médicos de família se as pessoas não foram formadas para ter esse tipo de atuação. E é por isso que esses modelos não estão sendo tão eficientes como poderiam ser. O senhor também é um profissional especializado em fitoterapia. Quando o paciente chega aqui no consultório dessa medicina alternativa, o que ele está em busca? É de um tratamento mais personalizado? Quando eu estava preparando sem anestesia, uma das fontes de informação que eu usei foi uma pesquisa que foi feita no Rio de Janeiro. E nessa pesquisa, que eu acho que é um reflexo do Brasil e do mundo também, a gente identifica que praticamente 1/4 das pessoas tem medo da medicina. Né? Tem medo de uma forma geral, tanto de procedimentos agressivos, quanto da toxicidade dos medicamentos. Então, quando as pessoas procuram esse tipo de tratamento hoje em dia, é muito reflexo desse medo. E esse medo está sendo causado por uma falta de critério e uma falta de sensibilidade da ciência médica de como gerir os medicamentos. A eficácia do tratamento com plantas já é comprovado por pesquisas científicas, mas quando o paciente busca a fitoterapia, ele deve esperar um tratamento mais demorado? Não é que ele necessariamente seja um tratamento mais demorado, mas é um tratamento diferente. Diferente no sentido que você está buscando saúde e qualidade de vida, tá? E a saúde, ela vem de um sistema que existe no nosso corpo, que é chamado homeostase. Esse sistema é um sistema que faz com que as nossas funções fiquem bem equilibradas. E é claro que quando as nossas funções estão mais equilibradas, isso significa que você vai ser mais saudável. E a busca da homeostase pode ser vista como uma busca de equilíbrio. Então, o tratamento não necessariamente é o tratamento de uma doença, muitas vezes, e sim é um tratamento que pode estar visando mais uma prevenção ou visando mais um equilíbrio, que é um conceito diferente do que você apenas aliviar um sintoma. Nesse livro que o senhor escreveu, As Fórmulas Mágicas das Plantas, o senhor ensina tratamentos para doenças simples, para 40 doenças simples, entre elas acne, ansiedade, cólicas, dor de cabeça, impotência, insônia, obesidade, queda de cabelos, bronquite, rinites, varizes e outras. As fórmulas são relativamente simples, mas o paciente pode se automedicar? A automedicação, que é o conceito que eu uso para esse livro, ela pode ser feita dentro de uma visão da automedicação responsável. O que é automedicação responsável? É aquela que acontece num ambiente onde você não tem motivação para ir um médico. Por que não tem motivação? Seja porque aquele é um problema passageiro, entendeu? Que é um sintoma que você conhece bem, é um sintoma que você já administra no seu dia a dia e que muitas vezes já curou antes de você chegar no médico. Por exemplo, se você tem dores de cabeça eventualmente, você não vai ao médico por causa disso, tá? Então, esse que é o conceito de automedicação responsável. Então, as doenças que eu trato aí são todas doenças que acontecem dentro desse conceito. São situações onde necessariamente você não iria no médico e buscaria um apoio caseiro, uma medicação caseira. Aí eu ensino a fazer isso com plantas.
poderia dividir conosco a receita para uma doença simples, como acne, por exemplo? No caso da acne da adolescência, é uma acne mais persistente, tá? E aí, o meu foco é mais aquela acne eventual, né? Tem gente que tem acne eventual, come alguma coisa, ou enfim, de vez em quando, principalmente a mulher, no ciclo menstrual, pode ter o aparecimento. E tem algumas coisas, são até da área alimentar, né, e que tem uma atuação interessante para acne, que eventualmente podem ser usadas, né? Então, por exemplo, existe a bardana, que é uma raiz que usa até como alimentação e que tem uma atividade interessante para acne, né? Tem um uso forte e hoje em dia a gente tem pesquisa mostrando que ela é anti-inflamatória e ela, de alguma maneira, ela realmente mexe, né, vamos dizer assim, na secreção sebácea da pele. Uma outra planta que é uma planta comum, né, aqui no Brasil, que pode ser usada como planta medicinal, que tem um efeito interessante para acne, é a urtiga, né, o chá da urtiga, uma planta bastante usada, né, principalmente no interior. Talvez não tanto aqui no Rio de Janeiro, mas no interior é muito usada. E que também as pessoas podem fazer o uso para essa acne eventual. E para dor de cabeça? Que a gente tinha comentado. Para dor de cabeça, tem algumas coisas bastante interessantes, tá? As principais são a melissa, que ela é chamada também de erva cidreira, mas como existem 3 ervas cidreiras, é o capim-limão, né, o capim-cidreira, que é o cymbopogon, tem a melissa officinalis, que é a melissa, e ainda tem a Lipia alba, que é uma terceira espécie. Então, a melissa especificamente tem uma atividade muito interessante para dor de cabeça, tanto no episódio agudo, quando a pessoa tem uma tendência a ter episódios de repetição, né? Uma outra planta que também pode ser usado é o gengibre, né? E você pode, inclusive, ir num restaurante japonês, comprar aquele gengibre que eles fazem, aquilo é ótimo, se botar na comida diariamente e prevenir esses episódios eventuais de dor de cabeça. Agora eu vou falar de um problema que eu tenho, por exemplo, como a rinite. Existem algumas plantas que a gente pode usar no tratamento específico de rinite. Eu consigo fazer isso, mas aí dentro do ambiente de consultório, de receituário mesmo, assim, de uma pessoa que tem um jogo de cintura e um conhecimento grande para trabalhar com planta. Né, tem uma planta que tem aqui no Brasil, aqui ela é rara, chama magnólia, é uma flor bonita, que tem uma atividade muito interessante em rinite. O ginkgo biloba, o guaco, que é uma planta nossa, né, que tem uma atividade imunomoduladora, né, moduladora da alergia, que é interessante. Uma planta que era usada pelos índios, que na realidade é uma semente, né, que é o urucum, né, a bicha orelhana, também parece que tem uma atividade, foi estudada, uma atividade interessante, e ela pode atuar em asma e rinite. Aí você tem que saber lidar com essas plantas bem e combinar elas para conseguir ter resultado. O senhor trouxe aqui para a gente alguns exemplos de plantas medicinais. Poderia explicar para que são usadas? Bom, tem ideias também de diferentes apresentações, por exemplo, um pó que você pode usar para botar numa cápsula, ou então uma planta que a gente chama rasurada, né, que você usa para fazer um chá, ou então, às vezes, a planta ainda por inteiro, né? Você tem ideia como ela é coletada aqui, é a laranja amarga, seca. Essa né? usada em que casos? Chá também. A laranja amarga, ela é usada para a parte digestiva, é importante, então ela ajuda o trânsito intestinal, tá? E ela também tem uma ação tônica sobre o sistema circulatório, então ela é boa para quem tem pressão baixa. Tá? Para quem tem o que a gente chama de distúrbio vasovagal, sabe? Que fica tonto no meio da rua e acha que vai desmaiar e começa a sentir isso o tempo todo. A laranja amarga. Aqui a gente tem a escutelária, que é uma planta chinesa, que também tem uma atividade excelente para alergia e tem uma atividade muito boa também em algumas infecções bacterianas. Aqui o nosso famoso capim-limão,
É uma plantinha brasileira, capim-limão. Se diz que ele atua em ansiedade, mas os testes não mostraram isso. Mas com certeza ele é um excelente medicamento para expectoração, para catarro, para fluidificar o catarro e também para dor de cabeça do resfriado ou da gripe, porque ele é um bom analgésico. Ele, além disso, ele tem uma atividade para micoses muito boa, principalmente o óleo essencial. Aqui a camomila, né, que essa sim tem um efeito sedativo e também é um excelente antiespasmódico, né, para cólicas, principalmente muito usado para cólica em criança, né. Aqui a gente tem a calêndula, que é muito usada como anti-inflamatório local para pele ou para mucosa, né, muito usado para tratar, popularmente para tratar corrimentos. E aqui é o Ligustrum lucidum, que é o fruto da mulher. É uma planta chinesa, a tradução seria o fruto da mulher, porque é usado para tratar várias condições femininas, inclusive síndrome da menopausa. E esse aqui, o último? Esse daqui é alfavaca, é o Ocimum basílico, é o basílico, né? É para gases, é um digestivo. Existe muita resistência por parte dos pacientes e por parte dos profissionais da medicina convencional em relação à fitoterapia? Por parte dos pacientes, não, e até porque as plantas foram a primeira medicina que o homem conheceu. E não é só isso, é uma coisa que está quase gravada no inconsciente coletivo da humanidade, porque você entra em qualquer ambiente cultural, qualquer um que você quiser, até os esquimós usam planta, lá onde que praticamente não tem planta, mas eles usam planta para se tratar. Então Brasil, bastante. todas as comunidades, né, todas da Oceania usam, todas as da África usam, todos os índios que tinham nas Américas usavam. Então, isso é uma coisa que faz parte do inconsciente coletivo da humanidade. Então, as pessoas aceitam bem. Os médicos não. Por quê? Porque na faculdade de medicina, eles aprendem uma coisa errada, aprendem que a planta é um mau medicamento. Infelizmente, isso porque eles não têm acesso a muitas informações que mostram que a planta, não, ela é um bom medicamento. E para muitas coisas, ela é um medicamento mais eficiente do que um medicamento de síntese. E muitas vezes o doutor está prescrevendo um medicamento de marca, que é, na realidade, um extrato de planta. E por que ele está prescrevendo extrato de planta? Porque ninguém conseguiu fazer conseguiu um efeito tão eficiente com uma molécula isolada como se consegue com extrato de planta. E é claro que quando você amplia isso, você conhece melhor planta e você sabe combinar, você consegue resultados interessantes e consegue potencializar os tratamentos. Para você ter ideia, no início da década de 90, se publicava numa faixa de 20 mil trabalhos por ano no mundo. E hoje em dia a gente já está numa faixa de 150 a 200 mil trabalhos por ano na área de plantas medicinais. Então você viu que cresceu enormemente e o crescimento continua sendo exponencial. Isso é por quê? Porque os pesquisadores estão vendo o resultado. Doutor Alex, de que forma os médicos podem humanizar o tratamento e assegurar mais qualidade de vida para o paciente? A medicina está ficando desumana por causa de 4 questões básicas. Tá? A primeira questão é a questão da individualização. Tá? Os médicos, a própria medicina não oferece aos médicos instrumentos de individualização. Por exemplo, as doses. Cada vez mais eu tenho certeza que as doses têm que ser diferenciadas para os indivíduos. Por quê? Porque tem gente que não tolera certas doses e eventualmente até passa mal com a mesma dose que uma segunda pessoa tolera melhor.
E a gente não tem instrumentos, e não é só isso, o médico não tem flexibilidade para isso, para individualizar o tratamento dele. Então, isso é um ponto. Depois existe essa questão da supervalorização da tecnologia, que isso precisa acabar. Não é a medicina humana que tem que vir a reboque da tecnologia. Você vir ali humanamente, passar a mão na cabeça do paciente para ele segurar a onda de uma tecnologia agressiva. É o contrário. A tecnologia que tem que vir a reboque da questão humana. E isso passa por um conceito que se chama de decisão compartilhada. O paciente tem que participar dessas decisões difíceis. E se ele tomar uma decisão que possa não ser a que seja mais tecnicamente correta, o médico tem que apoiar ele. Por exemplo, se você tiver câncer e não quiser fazer quimioterapia, o médico tem que ter outros instrumentos para te apoiar e não te abandonar. Tá? Então, esse é o segundo ponto. Tá? O terceiro ponto é o médico reaprender a questão, a importância da relação médico-paciente, o poder que isso representa em termos de capacidade de tratamento e de levar e de usar esse poder. Porque o poder do médico não está só em administrar um medicamento ou um tratamento, está em induzir dentro do paciente um estado que é um estado no qual ele começa a se curar. E ele começa a se curar quando ele acredita que vai se curar. Então, isso é importante. É isso que está a mágica da medicina, que eu escrevi aí. Né? A divórcio da magia. Quando o médico falou que ele não vai mais fazer mágica, ele está enganado. É claro que eu não vou me fantasiar aqui e começar a pular, nada disso. Mas eu posso, mesmo aqui no nosso modelo ocidental, eu posso induzir uma relação mágica entre a gente e começar o processo de transformação. Esse é o primeiro passo. Então, isso também os médicos têm que aprender, têm que se focar, têm que perceber como isso é importante, como isso é fundamental no processo de cura. Então, tudo isso contribui para que a medicina tenha perdido o seu brilho, né? Ela se transformou numa coisa amedrontadora, cruel, né? e fria. Se o senhor tivesse que mandar uma mensagem para estudantes de medicina que estão se formando agora sobre a relação médico-paciente, o que o senhor diria? Bom, em primeiro lugar, eu diria que procurem ter uma base de conhecimento ampla, não se fechem em nenhuma especialidade. O médico de verdade é aquele que tem um conhecimento amplo, que tem capacidade ampla de julgamento. Em segundo lugar, procurem estudar alguma coisa de psicologia, de antropologia médica, porque esses conhecimentos são fundamentais para você aprender a ter essa mágica na relação, em saber lidar com os pacientes. Em terceiro lugar, procurem ter prática. Procurem trabalhar em lugar onde vocês tenham muito contato com as pessoas, com muitos tipos de patologia diferentes, para vocês aprenderem o que acontece mesmo no dia a dia do médico e não ficar com aquela ideia teórica da faculdade. Tá certo, doutor Alex. Muito obrigada pela entrevista, um prazer em conhecê-lo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho.